plugados e plugadas! Como vocês estão? Se você é diabético ou conhece alguém que seja, saiba que é muito importante dar uma atenção especial à saúde dos olhos. Já pensou em como a diabetes pode afetar os olhos e a sua visão? Uma recomendação básica é que todo paciente diabético se consulte com um oftalmologista periodicamente. Para entender melhor sobre essa relação, trouxemos a oftalmologista doutora Maria Eleni para falar sobre o assunto. Doutora Maria Eleni, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigado por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço e estou muito honrada de estar participando desse programa. Então, doutora, para começar, como a diabetes pode afetar os olhos e a visão? Bom, a diabetes pode afetar em diversos pontos dos olhos. Não só dos olhos, mas todo o corpo, né? Primeiramente, a gente deve entender a diabetes, o que é. O tipo 1, o tipo 2, né? Então, o tipo 1 é aquele paciente que não tem produção de insulina. Cerca de 5 a 10% da população de diabéticos. E o tipo 2 é aquele 90 a 95% que tem uma resistência à insulina. Então, ele produz a insulina, mas há uma resistência da insulina. Então, isso fica no sangue, a glicemia, a glicose fica circulante no sangue e começa a dar alterações em toda a questão dos vasos sanguíneos, que em diversos locais. No coração, no rim, no olho, nas terminações, né, no pé. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Quanto à visão, no início, se a glicose está elevada no sangue, acima de 150 a 170, pode dar alteração na visão. Então, a pessoa sempre tem uma queixa como se tivesse com a visão embaçada, o óculos errado. Então, essa alteração, esses picos de glicose, vai dando alteração nessa visão desses pacientes, né? E muitas vezes não tem alteração em outro lugar, só essa flutuação de visão. Então, tem que ser olhado e a gente sabe que acima de 160 pode dar essa alteração, ou na hemoglobina glicada acima de 6,5% a 7%. Então, o bom sempre é controlar e controlar com o endocrinologista e ir fazendo um controle com o oftalmologista. E aí a gente consegue fazer um primeiro momento os óculos bem. Agora, pode atingir vários pontos dos olhos. Por quê? Porque leva a uma diminuição, por exemplo, na córnea, de uma sensibilidade por causa das terminações nervosas, pode dar alteração de a catarata ser antecipada antes dos 60 anos, pode ter os problemas de inervação dos músculos dos olhos. Então, a pessoa pode ficar estrábica de uma hora para outra com visão dupla e pode ter também a mais temida retinopatia diabética, que são as alterações na retina por causa das alterações e tempo de diabetes. Então é muito importante, né, doutora, ficar atento, né, aos sinais e aos sintomas e também, além de ir ao oftalmologista, e ao endocrinologista também. Sim, sem dúvida nenhuma. A primeira coisa, em todo ponto, em todas as alterações que a gente tem dos olhos, até assim, primeiro, para não ter
é controlar essa glicose. Tendo, a gente tem que estabilizar. Então, a primeira coisa é estar controlada a glicose para que seja todas as alterações que tem nos olhos ou qualquer outro lugar seja estabilizada e que não vá para frente. Porque o que a gente sabe é o quê? As perdas que a pessoa vai tendo não repara, né? Então, o diabetes é o primeiro fator de cegueira no mundo. Irreversível é a diabetes, o glaucoma e o diabetes, mas o glaucoma está em outro patamar, que inclusive o diabetes pode gerar um glaucoma. Então, assim, são várias doenças que podem dar no olho. Uhum. Então, doutora, quais são esses sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento? A senhora já citou alguns, Isso. mas pode falar mais um pouco para os lugares ficarem atentos? Claro. Primeiro às vezes, a pessoa ter uma alteração, igual eu falei, de flutuação de visão. Pode ter manchas escuras, pode ter também alteração no campo de visão. O campo de visão é tudo assim, eu estou olhando para frente, mas eu estou assim, vendo que ela está aqui, outra coisa aqui, outra aqui, a caneca aqui. Isso é um campo de visão. Isso vai sendo perdido, né? Também outra coisa é a dificuldade da visão no escuro, à noite. A pessoa perde um pouco da visão à noite, né? Então esses são os primeiros sinais. E quando a pessoa começa a ter as complicações retinianas, aí são mais graves, porque aí vai abaixando a visão, vai tendo uma baixa de visão grande, pode ter alterações grandes no fundo do olho, que a pessoa acaba tendo hemorragias e perdendo a visão completamente. Pode ter descolamento de retina, muitas complicações retinianas por causa disso. Então, plugados, atenção aos sintomas. E doutora, quais são os exames solicitados e com qual frequência esses exames devem ser repetidos? Bom, a princípio, todo diabético tem que fazer exame pelo menos uma vez no ano com o oftalmologista. Mas, se a pessoa tem mais problemas, se ela tem uma retinopatia diabética se já tem alguma alteração maior, a frequência tem que ser maior, porque vai dando alterações e a gente tem que ver se há uma perda visual. E os exames que são feitos, a princípio, para uma pessoa que tem um controle ótimo, que vai uma vez ao ano, é sempre fazer um exame de fundo de olho, um exame de pressão ocular e um exame de acuidade visual, de óculos, para ver como que está sendo isso. Posteriormente, se o médico oftalmologista verificar que tem alguma coisa alterada, aí ele vai pedir exames complementares, que seriam as retinografias, né? As retinografias coloridas e fluorescentes, que é com contraste, e as tomografias de coerência óptica, que seria o ACT, para ver como está essa retina. Aí, basicamente, e se por acaso está mais grave ainda, que nós não consigamos ver essa retina por algum motivo, aí nós precisamos fazer um exame de ultrassonografia, que aí a gente vê se tem sangue, o que é que está ali que a gente não consegue enxergar. E esses exames são indolores, né, doutor? Não, nada dói. E quais são as opções de tratamento? Pois é, como eu disse, a primeira opção, não é opção, tem que fazer mesmo, é o controle da diabetes com o endocrinologista. Porque esse tem que estar direitinho, né? Que não é só com o endocrinologista, mas o nutricionista vem, né, dentro disso, fazer exercício físico, ponto.
Então está controlado. Aí, o que a gente pode fazer de tratamento? A gente tem as injeções de antiangiogênicos, porque pode ter alterações de inchaço dentro, que a gente chama de edema macular, que é edema na retina, que há um extravasamento nos vasos ali, há alterações dos próprios vasos, dando microaneurisma, microhemorragias, hemorragias mesmo, áreas de má perfusão do sangue. Então, tudo isso tem que ser visto e é visto dentro dessa retinografia fluorescente, né, na angiofluorescenografia e no OCT. E aí, dependendo, a gente vai usar esses antiangiogênicos e, se há uma necessidade, fazer laser também, porque muitas das áreas de má perfusão, o cérebro entende que aquela retina precisa de vaso. Então, ele vai dar um estímulo de formações de vasos. Só que essa formação de vaso é aleatória. E esses vasos, esses neovasos formados, são muito ruins. São fracos, ruins, são fáceis de romper e dar uma hemorragia. Então, essas áreas nós temos que cercar de laser para que não tenha esse estímulo. Então, é um outro tratamento. Isso vai depender do grau de intensidade dessa retinopatia. Que a gente tem as retinopatias diabéticas leves, de grau 1, grau 2, pré-proliferativas e proliferativas. Ela vai dando tantas alterações que pode ir até os descolamentos de retina e aí a pessoa entrar numa cegueira. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e tem que tratar de acordo com isso. Hoje a gente tem muita opção, né? E tem os tratamentos também que podem ser feitos cirúrgicos. Mas aí todos esses casos, mais cirúrgicos e mais, são quando a retinopatia é bem mais avançada e a gente, né, tem que abrir mão de outras possibilidades. Doutora, e qual que é o nível de açúcar no sangue que pode afetar a saúde ocular? Pois é, a gente tem que ver que acima de 160, entre 150 e 170, então a gente coloca como 160, isso pode afetar a saúde ocular. E pode afetar desde do grau do óculos, que aí a pessoa pode não ter nada realmente, não ter problema nenhum na retina, nem nada, mas já dá um sinal no óculos. Então, ela faz um exame, a gente prescreve um óculos, depois, quando esse grau de glicose abaixa, a pessoa coloca o óculos e fala: não, doutora, esse grau não tá bom não. Aí vai lá, você vai olhar, realmente tá diferente. Aí você vê, essa pessoa tá com uma alteração. Então, o bom é que essa pessoa faça, antes de fazer o exame oftalmológico, que ela faça uma glicemia de jejum e uma hemoglobina glicosilada para poder ela saber o nível de controle que ela está ali. Ela ir no endocrinologista, né? E geralmente o endocrinologista ele pede que a gente faça o fundo de olho também, né? Então é uma coisa que andam juntos, né? Para poder a gente controlar esse paciente. É um trabalho multidisciplinar, né? Exatamente. E aí é multidisciplinar, porque aí tem muito mais gente junto. Doutora, existe outro fator que pode alterar a diabetes na visão, assim? Olha, tem doenças que podem prejudicar, né? Então, como a hipertensão arterial, que também ela pode afetar os vasos sanguíneos, então ela prejudica ou acentua, né, mais
em conjunto, ela seria ruim. As dislipidemias, que são o colesterol alto, que pode dar alteração na parede desse vaso. Se a gente sabe que a glicemia elevada vai alterar esses vasos com depósitos de gordura vão piorar mais ainda. Então, pode dar outros problemas que vão acarretar mais problemas visuais. Doutora, a obesidade também influencia na alteração da visão? Sim. Por quê? Porque, como eu disse, o diabetes tipo 2, ele tem uma resistência à insulina. Então, você tem uma glicose que vai circular no sangue. Quais são os fatores dessas pessoas que têm essa resistência à insulina? A gente sabe que os obesos, a gente sabe que as pessoas sedentárias, entendeu? Vão ter mais tendência a piorar essa situação. Então, teria que melhorar nesse sentido, porque muitas pessoas têm alteração e tomam remédio para diabetes e de repente faz uma cirurgia bariátrica e volta ao normal. Tanto a pressão arterial, tanto quanto a glicemia. Mas agora não toma remédio nenhum. Por quê? Porque estava acima do peso, piora tudo. E aí vai ser uma crescente, né? Doutor, e para finalizar, existem medidas específicas que se tomam para prevenir ou minimizar o risco de problemas oculares relacionados a diabetes? Isso sempre vai ser o controle do diabetes, da glicose, a pessoa fazer exercício físico, ter uma alimentação adequada, fazer um controle com o endocrinologista, com o oftalmologista, saber em que estágio está o diabetes no olho dessa pessoa. Então, para que ela possa fazer os controles periódicos, seja de ano em ano, 6 em 6 meses, ou de 4 em 4 meses, é mesmo controlar a glicose e ir periodicamente no oftalmologista, seja uma vez no ano, ou ele vai estabelecer, o oftalmologista, quando que ele deve voltar, dependendo das alterações que ele tem. E aí, sendo pedido os exames complementares para a gente mesmo estadiar essa doença. E aí a gente controlar e estabilizar isso. Então, plugados, mais uma vez, a prática de atividade física e sair do sedentarismo entra em pauta. Não deixe de praticar atividade física e cuidar da sua saúde e da sua alimentação. Doutora, mais uma vez, obrigada pela participação em nosso programa. Obrigada eu. Eu convido a todos que façam controles periódicos, não só na oftalmologia, porque nós temos vários outros problemas que a gente possa diagnosticar, não só o diabetes, mas também com o endocrinologista, com o clínico. A prevenção é a melhor saída para a nossa saúde. Doutora Marilene, muito obrigada mais uma vez pela participação em nosso programa. Obrigada eu. Plugados, fica a dica: pacientes com diabetes podem levar uma vida completamente normal, desde que controle a glicose no sangue. Se você conhece alguém que tenha diabetes, manda esse programa para ele. Para mais informações como essas, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo Plugado!